Um homem que retratou como ninguém o povo simples do nosso país. Eu ia lá, mas era para ver ele mesmo, na verdade. Porque ele era um ídolo, né? Para nós, nessa época, ele era um ídolo, na verdade. E que por isso mesmo levou multidões ao cinema. Lotava ônibus para ir ver o filme, mas dentro da roça, ia a cavalo, de qualquer jeito, essa cidade fica lotada. E ficava virava esquina. Um documentário que fala do mito e do caipira, do personagem e das pessoas que o inspiraram. Para mim, caipira não é pejorativo. Eu assumo caipira. Criado por Luiz Otávio Dessante, Mazzaropi, Feição e Prosa é o filme de hoje do Curta Unesp. Olá, seja bem-vindo ao Curta Unesp, o programa que põe em cartaz produções universitárias e independentes de todo o Brasil. Há 100 anos nascia um ator e produtor que deixaria para sempre sua marca na cultura brasileira. Amácio Mazzaropi e seu inconfundível caipira dominaram o cinema nacional por mais de 2 décadas, falando diretamente com os brasileiros que estavam fora das grandes cidades. Em 2008, um documentário produzido em parceria com o Instituto Mazzaropi decidiu retratar não apenas o mito, mas também os elementos que o inspiraram. Foi assim que nasceu Mazzaropi, Feição e Prosa. Para conhecer os bastidores desse filme e descobrir as peculiaridades na produção de um documentário, nós recebemos o pesquisador de cinema, diretor e roteirista do filme, o Luiz Otávio Dessante. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Curta Unesp. Por nada. Luiz, eu queria que a gente começasse com você contando de onde veio a ideia de fazer um documentário sobre o Mazzaropi. Fazendo uma analogia com o filme Sonhos, do Kurosawa, eu me sinto aquele turista com a câmera pendurada, que entrou num quadro do Van Gogh. De repente estava no meio do trigal e aqueles abutres e corvos voando, e ele começou a navegar, passear, caminhar naquela pintura. E foi o que aconteceu comigo na região do Vale do Paraíba, especialmente Taubaté, São Luís do Paraitinga. Cenários, especiais cenários da obra do Mazzaropi. Eu sou de São Paulo, capital, mas fui morar há 20 anos, pouquinho menos, em Taubaté. Não conhecia nada da obra dele e muito pouco sobre a vida e a obra. E até ao contrário, tinha uma certa resistência. Mas com as amizades e a proximidade com a região, eu me tornei aquele turista dentro do quadro do Mazzaropi. E passeando nesses cenários, nessa paisagem, eu me aproximei da obra. E por ser cineasta, já era cineasta, o pessoal do Instituto e Museu Mazzaropi me convidou para fazer o primeiro filme, em 2002. E a partir daí, com mais aproximações, com pesquisas, com eventos na cidade, em torno dessa figura, eu fiquei com vontade de fazer o segundo. E até você costuma comentar que esse documentário, Mazzaropi, Feição e Prosa, ele não é um documentário sobre o Mazzaropi, mas feito a partir do Mazzaropi. O que isso significa? O meu primeiro filme é sobre o Mazzaropi, é biográfico. A gente chama de cinebiografia, aquela coisa mais jornalística que dá informações, dados, conhecimentos gerais sobre a vida e a obra. Mais histórico. Mais histórico. Aliás, esse termo se apropriou, né? O termo documentário se apropriou dessa ideia da história, do jornal, do fato, do mundo objetivo, da realidade histórica. Daí, com o tempo, eu percebi que documentarismo, ou filme documentário, ou filme, não é isso. Não precisa ser isso, só. E na segunda jornada, que fazer cinema é caminhar, é estar numa jornada, eu quis fazer atravessando esse objeto central que é o Amácio Mazzaropi ou o Jeca, que se confundem, se misturam. Então, o a partir é, o que será que ele viu?
que será que o inspirou? Quem são? Por quê? Quando? Onde? Posso ver isso junto? E aí eu passei a entrar na jornada da pintura. Tem uma cena nesse filme em que tem um senhor, não sei se ele é um ator ou alguém que trabalhou com o Mazzaropi, e ele está na frente de uma TV assistindo a um filme e ele vai relatando quem são aqueles atores que aparecem na cena, onde foram gravadas aquelas cenas atrás do estúdio da Atlântida, se eu não me engano, ou da Vera Cruz, que ele comenta. E tem uma senhora do lado que ela vai com um caderno anotando todas essas informações. Foi assim que você chegou, né, nesses personagens, nos entrevistados desse documentário? Essa cena que está no filme me ajudou a produzir e a roteirizar. Mas ela acabou virando cena, mais do que qualquer outra coisa. Aquele senhor, o Carlos Garcia, morto recentemente, foi o braço direito, amigo, quase que um filho para o Mazzaropi. E em 2008, ali naquele momento, ele era talvez, se não a última, uma das últimas testemunhas vivas para relatar o que estava atrás das câmeras e na frente das câmeras. E ali no museu, ele estava fazendo um trabalho constante, regular, como assistente, anotando o que nós vimos em termos históricos e reais, de mundo físico e cenografado dos filmes. Então, ora era na Praia X, no Lago Y, na fazenda de não sei quem, na Vera Cruz, quer dizer, mapeando toda essa produção para a gente ter uma noção. E eu cheguei naquele momento. Então, ele está no filme e me ajudou até a contatar algumas outras pessoas. Você comentou que a vontade de fazer esse filme, ela veio de você querer saber o que o Mazzaropi tinha visto, os elementos que ele tinha se inspirado, como ele juntou esses elementos para construir a obra dele. O que você sentiu depois de tantos anos reencontrando esses mesmos elementos? Eu resolvi fazer esse olhar que o influenciou e com o qual ele participou e conviveu, e percebi que ainda há muitos Mazzaropis na zona rural brasileira. E, especialmente no Vale do Paraíba. Dita a do caipira verdadeiro, genuíno do estado de São Paulo, ali. E um público rural ainda carente. Encontrei pessoas depoentes, tem um depoente, o senhor Galvão, que estava tirando leite ali, no seu dia a dia, e me contou que aos domingos pegava o melhor cavalo e ia meia hora, uma hora de jornada na beira da estrada até o cinema de São Luís do Paraitinga para assistir às matinês, e ficava ali a tarde inteira. E que sente falta hoje, assim, de um cinema rural, um faroeste brasileiro, ou de uma produção com a qual ele se identifique. Qual que era o segredo do andar do Mazzaropi? O segredo dele? É. Ah, mas foda-se. Não, explicar, que eu achava que fosse negócio do ombro, que ele... Não é, mas o segredo dele é nessa perna, né? É na perna esquerda? Na perna, que ele joga assim. Tem um, ele faz assim. Faz assim. Essa perna aqui. Não é essa que a turma faz, não. Luiz, quando a gente fala sobre documentário, até como você falou no bloco anterior, muita gente associa isso à história ou sobre um retrato da realidade. E por isso o pessoal acha que é só você sair com uma câmera na rua e você tem um documentário pronto. É assim que se faz um documentário? Não tem planejamento? Pode ser um tipo de documentário, não planejamento. Pode ser, mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu acho que todo filme é um filme, todo documentário é um filme, e todo filme pode ser um documentário. Eu costumo dizer que um dos grandes documentaristas da atualidade é o Tarantino. Documentarista, sim, por mais estranho que pareça, porque ele faz filmes sobre filmes. É só reparar e ver, sobre estilos, artes marciais, perseguições policiais. Ele está se referindo ao próprio cinema o tempo todo. E do outro lado, tem documentaristas que fazem lindas ficções, né? Todas as imagens são falsas, todas. Não existe imagem verdadeira. Existe um fato que acontece na frente da câmera, mas você pode fazer a sua representação. Então, os meus filmes são minhas representações. O mundo que eu tenho é a minha representação, como já dizia Schopenhauer. Se convencionou separar uma coisa da outra porque nos anos 10, 20, documentário era jornalismo, ficção era filme.
de faz de conta. Mas a única diferença é que um você paga cachê, o outro não. Então, sair pelo mundo com uma câmera sem planejar pode dar um filme interessante? Pode. Pode ser meio documentário, meio ficção, já que é para usar os termos? Sim. Mas eu não recomendo, porque senão a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai buscar, quanto vai captar. E como você roteirizou o Mazzaropi, Feição e Prosa? Eu acho que o filme, em primeiro lugar, teria que ter um aspecto de viagem, de passeio, de reflexão. Eu gosto de silêncios, de contemplação, de admiração. Ainda mais se tratando de uma linguagem, meu objeto é uma linguagem cinematográfica, que é a obra do Mazzaropi, ou a figura dele. Eu ainda, até aquele momento, hoje não mais, mas até aquele momento eu tinha um saudosismo com a linguagem cinematográfica, a coisa mais lenta, o filme para a tela e para a sala escura. Então, contemplativo, admirativo, lento, reflexivo. E jornada, como eu disse. Então, eu não quis fazer mais um filme biográfico, e sim um encontro com a natureza, um encontro com o que eu imaginava que estava dentro daquela tela, naquela região, naquele cenário. Então, a partir dessa premissa, eu fiz as minhas escolhas, algumas pessoas vivas. O depoimento é inevitável. Nesse caminho ao encontro dessa cenografia e desses objetos, eu quis, ao longo dessa trajetória, que as coisas fossem acontecendo e se apresentando. Então, coloquei um músico muito importante na região, que é o Negão dos Santos, filho do Eupídio dos Santos, um grande compositor brasileiro, tem mais de 1000 composições catalogadas, reconhecido, e muito importante para a cultura musical brasileira. E o filho dele, o Negão, que é do grupo Paranga, foi o guia nesse filme. E ele foi me apresentando em loco, em momento, algumas pessoas. Como um frentista de um posto lá que adora Mazzaropi, caminha igual a Mazzaropi, que está no filme. E que a gente foi na busca dele, e essa busca está no filme também, ele não desapareceu de forma fake, ou seja, nos enganou e uma hora encontramos. Não, ele sumia mesmo, e essa busca está no filme. Então muita coisa foi acontecendo na estrada. Você comentou agora sobre esse frentista, e o que chama bastante atenção no documentário são justamente esses depoimentos dessas pessoas mais simples, que elas não têm uma ligação com o universo artístico de alguma forma. Nós separamos um trechinho de um dos depoimentos, vamos assistir. Eu fiquei se eu não tinha dinheiro nem para, vamos dizer assim, comprar um pão. E eu precisava fazer um empréstimo no banco, em Taubaté. Saí daqui e fui. E cheguei lá, encontrei João Batista Cardoso. Esse homem foi o segundo pai que eu tive. Esse homem arrancou 100 conto do bolso e falou pro homem: abra uma conta em nome desse rapaz e eu não quero saber quanto dia que ele vai precisar. Vira o papel de cabeça para baixo que eu vou assinar aqui. E assim ele fez. Luiz, a gente percebe por essa cena que muitos desses entrevistados mais simples, eles são a alma desse documentário. Como que você chegou a esses personagens? No boca a boca. No boca a boca do momento. Eu não tinha isso elencado de uma maneira específica e bem pré-programada, já não, pré-produzida. Eu não os conhecia. O próprio Negão dos Santos, que é o guia do filme, violonista virtuoso, conhecia algumas pessoas ali da região, sabia já de antemão que poderia haver um produtor rural aqui, outro ali, mas no durante a gente nos foi indicado o seu Galvão, que de fato está ali naquela labuta diária, como ele mesmo diz, isso aqui não é para qualquer um não, está debaixo da vaca aqui todo dia, não é para qualquer um não. E o meu lazer sempre foi cinema, pegava o melhor cavalo, ia lá de domingo e assistia 2, 3 sessões de uma vez, dava uma namorada, voltava para casa e a semana continuava assim. Então, tanto o frentista, quanto ele, quanto os outros ali do pedaço, me foram apresentados por amigos que eu conquistei ao longo desses anos e que aquela realidade ali é muito fácil, é só ir lá encontrar, né?
com a sua experiência já com os documentários, você já tinha feito um documentário anteriormente, você desenvolveu algum tipo de técnica de entrevista, de como deixar essas pessoas mais à vontade para que saiam realmente esses depoimentos mais emocionados, mais autênticos? Você tem alguma técnica? Sim, a gente tem que ter um traquejo de eliminar a importância do cinema ou do filme que está sendo feito, sabe? E valorizar a pessoa e o contato que a gente trava na hora, uma coisa de energia. Eu desenvolvo uma coisa pessoal que eu chamo de contato. Tato e contato, que é quase como um terapeuta com o seu paciente ou o seu aluno, o professor e aluno, de gerar uma energia boa no primeiro contato. Essa é a primeira situação importante a ser feita. E sinceridade, simplicidade. E daí eu deixo a pessoa se expressar e fazendo com que ela esqueça que tem uma câmera ali, não faço perguntas muito fixas, não tenho nenhuma formalidade. Eu deixo a coisa acontecendo. Quando a pessoa está no momento mais favorável, mais simpática à causa ali daquele momento, a gente começa a gravar. Não ligo muito para a luz, não ligo muito para a própria câmera em si, sabe? Eu ligo para o objeto. Então, eu faço a pessoa amadurecer e florescer ali, ou tento, pelo menos, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Tudo era filmado ali dentro do sítio mesmo, então ele construiu ali uma choupana, que era o cenário, tudo muito simples. Aquela luz feita meio de qualquer jeito, aquele papel laminado na cara da gente, de baixo, assim. Nossa, a gente fica horrorosa, mas acho que é a proposta mesmo, é tudo muito simples, muito meio jogado. O que importa no filme dele realmente é ele, né? Luiz, para esse documentário você reuniu mais de 30 horas de material captado. Como que é depois selecionar entre tudo isso o que vai entrar em 1h20 de filme? Pois filmar é fácil, roteirizar mais ou menos e depois é o problema, sempre vai aumentando o problema. E tem casos de captação em outro filme de 120 horas, só vai piorando. Mas nesse caso de 30, eu já tenho uma noção, mais ou menos, do que eu quero, mesmo sem rever o material. E o conceito, eu acho que o filme precisa ter um pensamento central. E a partir dessa questão central, eu assisto todo o material, às 30 horas, e faço uma decupagem por escrito, com toda a minutagem, depois faço um chamado espelho de montagem. Das 30 cai para 3. Depois dessas 3 eu tiro o filé de 80, nesse caso, né? É um trabalho o tempo todo, então, de ficar escolhendo o que é melhor e o que é mais significativo. Encontrar um filme que está ali dentro. Parafraseando o Michelangelo, que dizia que por dentro de uma enorme rocha de mármore já tinha uma escultura lá. Ele tirava só o excesso, né? Só o que estava sobrando. Então aqui tem um filme que, se eu voltar a mexer nos 28 horas de material que ficaram de fora, pode ter outro filme lá dentro. E tem. Certamente tem. Dá vontade de fazer isso. Então também acho que Jean-Claude Carrière foi um outro pensador francês, roteirista, maravilhoso roteirista, trabalhou com Buñuel. Ele dizia assim, fazer arte é próximo à morte. Processo de morte. Porque é a exclusão, 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 exclusão. E o que sobra é o que, sem querer, ficou querendo. Então, de fato, é o que eu não quero, e vai sobrando. Às vezes, esse é o processo. Luiz, e o filme, apesar dele ser de 2008, ele continua, de certa forma, inédito até hoje. Ele foi exibido num festival de cinema na Holanda, e eu queria que você contasse pra gente como que foi a reação dos holandeses, porque acredito que seja um contexto social, um contexto cultural que pouca gente conhece do Brasil fora daqui do país. Já começa pela palavra caipira. Esse caipira daqui é até difícil de traduzir. Tanto é que no fim do filme tem uma graça com relação a isso. Mas, para os holandeses naquele momento, ao final da projeção, alguns vieram, especialmente um jornalista,
que tinha alguma ligação com a cultura latina, espanhola, ele veio e disse assim, não, isso é outro planeta, isso aí não existe, né? Dando risada. Eu não imaginava que isso existia no Brasil ainda, porque o que exportam para nós, no caso da Holanda, ainda é só o futebol, a violência, as favelas, um pouco da corrupção. Então foi uma surpresa que alguns, né, manifestaram para mim lá de uma forma muito interessante. Eu fiquei bem surpreso. Luiz, o documentário ele começa com uma sequência que traz o leilão dos filmes do Mazzaropi. Não vou nem me alongar demais, vamos ver essa cena e ver como esse documentário começa e a situação que ele expõe. Lote 13 trata-se de negativos e cópias dos filmes de Mazzaropi. São 24 filmes, todos eles com negativo para 35, 16 milímetros e cassete. Sim. 200 no mínimo 25 milhões por filme. Senão nem abre o programa. Não. Há interessados pelos filmes, direitos, negativos e cópias. Não há interessados? Luiz, a gente vê por essa cena que ninguém que estava naquele salão se interessou em comprar os filmes do Mazzaropi. Isso, de alguma forma, reflete o descaso que a gente tem com educação e com cultura aqui no país? Eu acho que reflete, sim, uma comunidade, uma sociedade nossa muito desatenta com coisas muito recentes da nossa cultura, sejam elas acadêmicas, artísticas, sociais, né? E as pessoas ali naquele momento tinham muito interesse com coisas mundanas que ele havia deixado, né? E tinham pressa, dá para ver que tinham pressa em arrematar automóveis, apartamentos, coisas mais valiosas nem entraram no leilão, nem foram ao leilão, e em 84, e ele até de fato bateu o martelo, encerrou, ninguém levou nada. Então ali eu fiz questão de colocar isso porque eu vejo isso principalmente na arte e na educação, um país ainda muito lerdo, muito desinteressado pela sua pela visitação ao passado para produzir o futuro. Vivemos num mundo interessado em bens materiais, em especulação, né, e enriquecimento, mas conteúdo nós estamos deixando a desejar. Tem um entrevistado no filme, Luiz, que ele comenta que o Mazzaropi seria o nosso Chaplin. Você concorda com isso? É difícil discordar disso. Eu acho que sim, porque a relação produção, direção, comédia e personagem, eles estão totalmente ligados. São muito similares, né? Guardadas as proporções, evidentemente. O Chaplin foi mais universal, que foi o vagabundo, urbano, maltrapilho, esperto, romântico. Aqui ele já foi o Jeca, ascendente, o que fala errado. Como diz lá no Vale do Paraíba, é aquele que viu o caipira do vale que vai à praia, ao litoral, falou: vamos tomar um banho de mal que não faz mar. Porque é preta e branca a bandeira do time que eu quero ver. Porque é preta e branca a bandeira do time que eu quero ver. Então essa coisa, esse trocadilho é diferente do Chaplin, que é mais sofisticado. Mas ele, sem dúvida, foi esse cara bem-sucedido, com um meio de expressão, e que sabia fazer a mistura de homem e representação com a comédia e o circo. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Curta Unesp e obrigado por permitir que a TV Unesp faça a estreia televisiva desse documentário.
Eu que agradeço, fico muito contente. Na página do Curta Unesp, você acessa as informações de todos os nossos programas e pode rever as últimas entrevistas. Não deixe de visitar. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.